Bom, podem retomar os vossos lugares. Caros amigos jornalistas, a conferência de imprensa para a SLAC de 2025 irá iniciar. Estamos disponíveis no serviço de interpretação, canal 1 em cantonês, canal 2 português, canal 3 inglês. Os jornalistas que pretendem lançar a vossa pergunta podem levantar os braços e antes de lançar a vossa pergunta devem apresentar-se e cada vez só podem lançar 2 perguntas. Muito obrigada. O primeiro jornalista, o que está na segunda fila, se faz favor. Eu sou jornalista de TDM, Tan Wailan. Vejamos que nas LACs, quando se fala de plano de comparticipação pecuniária, diz que os que reúnem os requisitos de ser residente permanente ou não permanente de Macau podem ser beneficiados. Gostaria de saber um pouco mais o que significa os que reúnem as condições. E, por outro lado, quando nós conseguimos poupar o erário público, é que vai fazer mais na parte de beneficiar a população. Então, quando acorda neste plano, como é que nós podemos beneficiar a população e melhorar o bem-estar da população, bem como dinamizar a economia comunitária? Quanto à parte da economia comunitária, isto significa que para o novo plano de prêmio de consumo é que vai ter um reforço. Muito obrigado pelas suas questões. Quando o plano de comparticipação pecuniária é que nós iniciamos no ano 2008, ou seja, já passaram 17 anos. No total de 91 mil milhões de patacas. Eu lembro-me muito bem de que no ano 2008 a situação econômica, a situação de inflação, bem como a crise financeira, são 3 questões que nós encaramos na altura. E quanto à taxa de inflação no ano de 2008, foi de 9,4%, ou seja, a taxa de inflação foi muito alta. Se calhar já não lembraram da situação em 2008, porque a situação da inflação aqui em Macau já está muito bem aliviada. Este ano é 0,6%. E, na realidade, este plano tem vários objetivos. Um deles é para reduzir a taxa de inflação. É através deste plano que nós conseguimos reprimir a situação da inflação, bem como encarar a situação de crise financeira à altura. E sabemos que, agora, passando tantos anos, nós, desde 2008 e com a liberalização do setor do jogo em 2002, bem como a situação da inflação e a crise financeira que há pouco referi, são essas razões que nós lançamos este plano de apoio financeiro, o plano de pecunização pecuniária. Claro que no início o valor não era tão elevado, mas passando esses anos é que nós aumentamos o valor. Esses são os objetivos de distribuição do fruto econômico, mas na realidade este foi regulado por regulamento administrativo e não é uma lei regular, ou seja, é diferente da situação do subsídio para idosos ou o prêmio para idosos. Por isso, é uma medida de apoio. Macau funciona desta maneira. Nós temos diferentes medidas temporárias e que normalmente a população gostaria de que seja uma medida regular. Agora, temos também os vales de consumo, que muitas pessoas gostariam de que seja uma medida regular, permanente, mas na realidade, após a pandemia, é que nós cancelamos o cartão de consumo ou os vales de consumo. Eu noto que nesses meses, na sociedade, também tem vozes dizendo que este plano tem alguma parte que não é justa.
e é necessário sofrer uma alteração. Por exemplo, as condições de distribuição, de seja mais preciso, de ser mais justo, ou de fixar alguns limites, restrições ou o modo de distribuição. Eu reparo também que há pessoas que o dinheiro é depositado na sua conta bancária, ou seja, tenho aqui um exemplo, o pai que tem 4 filhos, tem várias crianças e tem todo este dinheiro depositado na conta bancária. Por isso, eu creio que também conseguimos ter um consenso de que nós é necessário fazer uma optimização do plano e não é cancelar o plano. Por que precisamos optimizar o plano? Gostaria de compartilhar o que senti convosco. Não sei se lembra, no ano 2012, 2013, nós temos 7.000 patacas, que é uma das medidas de repartição extraordinária dos saldos orçamentais. É um regime periódico, mas na realidade nós também temos condições para isso. Ou seja, a pessoa precisa de estar aqui em Macau durante 183 dias e também há situações de exceção. Daí, esses 2 planos, nós conseguimos ver que especialmente o de 7.000 patacas não era distribuído durante a pandemia, porque não é um regime regular. Não é um regime que é estipulado por lei. Quando reúne as condições, nós vamos distribuir, mas se nós registramos um déficit, então, claro que não conseguimos continuar a distribuir. Por isso, eu vejo aqui na sociedade há muitas opiniões quanto a isso, quanto à forma de distribuição, o valor de distribuição, os dias de estadia e também se tem ou não um contato próximo ou um elo com Macau ou os que estão na Grande Bahia ou a passar a sua vida após a aposentação na Grande Bahia, se consegue continuar a usufruir deste plano ou não. Por isso, acho que com o plano de comparticipação pecuniária, passando 17 anos e com o nosso orçamento de 7,6 mil milhões e com a injeção de saldo, nós temos um orçamento de mais de 10 mil milhões. E quanto à despesa, é cerca é um valor muito próximo ao de receita. Por isso, nós gostaríamos de ver que se nós continuamos a ter ou não este plano ou não, ou se nós vamos continuar com a forma antiga, ou é necessário fazer uma reforma no plano. Isto depende do consenso que nós conseguimos reunir na sociedade. O que nós precisamos de fazer é optimizar o plano quando as situações de forma de distribuição de ser mais justa, quando as condições para as pessoas que precisam deste plano. Por exemplo, as crianças, o valor distribuído pode ser depositado na conta bancária. Ou precisamos de não só depositar o valor no banco, mas sim de utilizar uma certa quantia deste valor de distribuição para injetar de novo a economia, ou seja, de precisar de consumir mais. Isto depende de situações de vida real, ou seja,
depende das opiniões de todos vós. Aqui, peço desculpa, não consigo responder de uma forma muito detalhada de quais são essas condições de distribuição ou qual é o valor que conseguimos poupar para ser injetado de novo na economia, mas as minhas considerações são estas. O objetivo do governo é que, se for residente permanente de Macau, nós vamos continuar a distribuir 10.000 patacas e para os não residentes de distribuir 6.000 patacas. Mas quando os outros detalhes, eu gostaria também de ter um consenso na sociedade. Mas o dinheiro que nós conseguimos poupar não vai para o cofre, mas sim, nós vamos de novo injetar a comunidade para os grupos mais vulneráveis, para os setores que precisam desta quantia, porque conforme o orçamento deste ano financeiro, reparo que este ano não vai ser um ano fácil. As despesas regulares são de 150 mil milhões de patacas e mais o valor para investimento, então o valor é muito alto. Só as despesas regulares são de 150 mil milhões. E quanto do jogo, a receita do jogo é 93,1 mil milhões. Por esta razão, como é que nós vamos, em conjunto, encarar a situação quanto à parte da economia? É uma questão muito séria. Muito obrigado. O próximo. O jornalista da camisa cinzenta. Boa tarde, Sr. Chefe Executivo. Sou do jornal Macau Daily. Recentemente, não há uma grande procura das candidaturas à habitação econômica. Na zona A vai haver um ajustamento das habitações públicas e há uma referência de uma nova política nas LACs para habitação econômica. Pode falar mais um pouco sobre esta nova medida? Agradeço a sua questão. A habitação econômica tem uma longa história. Já havia antes do retorno de Macau à pátria, já nos anos 90, quando a economia não era tão boa. Por isso, o governo construiu habitações econômicas. Na altura, era para ter essas habitações aos grupos necessitados. Já nos anos 90, havia habitação econômica. Depois do retorno de Macau à pátria, tivemos um crescimento acelerado com a liberalização do jogo e havia uma grande procura nas habitações econômicas. Acho que todos ainda se lembram que durante os anos 2007 e 2008 havia uma grande procura, havia muita construção deste tipo de habitação. Agora temos 39 mil frações já construídas. Temos ainda 10 mil por construir. Por isso, desde o seu lançamento até agora, mais de 30 anos, se não me engano, já desde os anos 90, são habitações destinadas para um certo grupo de pessoas e tem um seu regime. E o seu desenvolvimento tem a ver com o mercado imobiliário, com a sociedade, as necessidades de habitação da população. E o andamento da construção, também quanto ao seu planeamento, ou até as condições de candidatura, têm vindo a mudar. E no período
mais acelerado foi de 10.000 frações, na altura junto de Coluane, naquela zona de Cotai, na altura havia muita espera e as condições de candidatura e até as formas de habitação e também ao preço, havia diferentes condições e regulamentos. Podemos ver que agora já há uma menor procura, um abrandamento na procura deste tipo de habitação. Agora, nesta fase, todos podem ver, já havia um novo regime para este tipo de habitação, mais virado para um determinado tipo de pessoas. E agora o preço e todos os outros elementos já tem um novo regime e ainda com o ajustamento econômico após a pandemia, especialmente nas zonas vizinhas, com o ajustamento do preço do imobiliário. Todos estes fatores contribuíram para a pouca procura deste tipo de habitação em Macau. Por isso, a política da habitação econômica é idêntico ao da situação de Singapura. Ou seja, a situação já é diferente de antigamente. Antigamente era 8 anos, depois passaram para 16. Agora a habitação econômica passou a ser permanentemente de natureza econômica. Também os seus destinatários. Agora está em construção 10.000 frações e vão terminar em 2026. Os restantes estão suspensos e não vamos planear quando é que as obras serão iniciadas para os restantes. Isto porque nós vemos que agora o mercado imobiliário, isto porque a habitação econômica também tem a ver com a oferta de terrenos ao mercado privado. Temos ainda muitas frações desocupadas no mercado e ainda há uma mudança no preço do imobiliário. Por isso, com esses todos os fatores, o mercado está fraco. Daí que nesta fase não vamos ponderar, porque isto, a mudança, a atmosfera externa, o ambiente externo tem uma mudança acelerada, mudam-se rapidamente as situações de 2 a 3 dias. Por isso, tendo em conta todos esses fatores, nós achamos que agora não é um momento adequado para decidir a construção de mais habitações econômicas. Os que estão em construção, vamos continuar. E sobre os agregados familiares que vão habitar nessas habitações e também a sua mudança, tudo isto também vamos continuar a estudar para ver se há ou não um mecanismo para que eles possam ou tenham oportunidades para ter outra opção. Especialmente para as famílias que já estão a viver nas habitações econômicas. Por isso,
podemos dar-lhe uma opção. Não sei se é possível diminuir a dimensão da sua fração, isto porque as famílias também se mudam. Por isso, por exemplo, os solteiros podem já ter construído uma família e ter já filhos, e os filhos já estão crescidos, por isso precisam de outro tipo de fração. Por isso, agora estamos a pensar mais as famílias que estão na lista de espera. Precisamos de ter um equilíbrio, ponderar de uma forma geral essas situações, isto porque as habitações econômicas existentes têm diferentes condições. Na altura tinha um preço diferente e agora, quanto à sua troca, temos que pensar mais, temos que recolher mais opiniões, porque na nossa sociedade há muitas pessoas inteligentes que podemos ouvir mais opiniões. Por isso, quanto a este regime de troca de habitação econômica, eu tenho uma postura aberta. Porque agora a situação permite haver este regime de troca. Ainda está em construção 10.000 frações e ainda temos terrenos. Por isso, continuo a ouvir mais opiniões sobre as habitações econômicas. Mantemos uma postura aberta para esta questão, para ver se podemos ou não ter em consideração a necessidade dessas famílias, desde que o governo tenha condições e que possa equilibrar as necessidades da população. Eu acho que podemos recolher mais opiniões. Obrigado. Muito boa tarde, Sr. Chefe Executivo. Queria perguntar em relação à articulação com as indústrias 1+4 da Hanqing, como está o resultado? No seu relatório, tinha também falado melhor integração de Macau com Hanqing e quais são as suas perspectivas em relação a este aspecto? Muito obrigado. Obrigado pela sua pergunta. Quanto ao desenvolvimento da Hanqing, como sabem, já está muito claro e acho que os cidadãos também conhecem muito bem Hanqing. Seu desenvolvimento foi iniciado em 2008 e depois tornou-se numa zona aprofundada e houve vários procedimentos e etapas importantes. O objetivo inicial, o objetivo primordial mantém-se inalterado. Ou seja, é para contribuir para a diversificação econômica de Macau e também beneficiar os cidadãos de Macau, permitindo que eles podem ter mais empregos, para eles criarem as empresas lá, criando um melhor ambiente para os cidadãos de Macau. Portanto, é bastante importante esta zona para contribuir para a economia de Macau, permitindo que Macau possa ter um melhor desenvolvimento. Na primeira fase, de 3 anos, iniciou-se 3 anos atrás, houve um desenvolvimento muito acelerado, nomeadamente nos últimos anos. Todo desenvolvimento é um processo de exploração. Se vocês tiverem tempo, podem deslocar lá para visitar. Na verdade, a sua estrutura, as suas construções, vocês podem também ir lá visitar e também conhecer de perto para saberem, será que essas construções reúnem ou não com as nossas previsões estipuladas, nomeadamente o que está previsto no respectivo Plano Geral de Desenvolvimento da Zona de Cooperação Aprofundada. Esses últimos 3 anos conseguimos obter bons resultados, sucessos. Após a abertura da fronteira de 1 ano, a circulação dos bens, a circulação das pessoas, houve muitas políticas de facilitações. Também conseguimos obter muitos bons resultados. Eu não vou listar aqui todos os nossos resultados. Próxima etapa, o presidente Xi Jinping falou bem claro, nós temos de desenvolver indústrias que reúnem com o desenvolvimento da Hanqing. Portanto,
nós temos de saber quais são as indústrias emergentes, nomeadamente no que diz respeito à articulação com a indústria de 1+4, nomeadamente no que diz respeito à promoção e desenvolvimento tecnológico. Nós temos de ter um plano. Primeiro desenvolvimento da Hanshin, o governo de Macau, em primeiro, no que diz respeito ao regime, à gestão interna, nós também já fizemos trabalhos de ajustamento. Nós temos uma comissão de gestão, uma comissão de execução que é responsável pelos assuntos da Hanshin. E o presidente era o secretário para a Economia e Finanças. E, para além disso, também temos vice-presidente, diretor adjunto, etc. Nós temos autodirigentes de Macau que estão a assumir esses cargos. E nós também temos o senhor secretário para a Administração e Justiça é também o diretor da comissão. O que conseguimos ter uma boa colaboração entre a comissão de execução e a comissão de gestão. Para além disso, também criamos vários subunidades interdepartamentais para coordenar os trabalhos das diferentes áreas. A nossa direção é, através dos recursos humanos de Macau, dos projetos de Macau, articular com os projetos da Hanshin. Por isso, a próxima etapa, tal como me referi, nós temos fundos de indústrias, nós vamos encorajar investimento com elementos não jogo e, em conjunto, com todas as partes, nós vamos promover investimento dos dois lados. E espero que possamos reforçar o intercâmbio entre pessoas e também ter um desenvolvimento conjunto e também concretizar a segunda fase do desenvolvimento da Hanshin, que irá iniciar neste ano. E espero que dentro do meu mandato possa concretizar as políticas para promover o desenvolvimento sustentável da Hanshin. Obrigado. O senhor jornalista português, se faz favor. Muito obrigado, boa tarde. Na apresentação das linhas na Assembleia, o Sr. Chefe do Executivo reconheceu um ambiente económico incerto, mas também a necessidade de investimento numa série de políticas que anunciou. Tendo em vista que este é um ano muito especial, porque começa a governar com um orçamento aprovado pelo governo anterior, a pergunta que eu faço é se os investimentos que projeta dependem do desenvolvimento da economia ou se tem que os fazer independentemente disso. Nesse caso, como é que resolveria com o recurso à reserva estratégica, com recurso à emissão de dívida do Estado ou conseguindo mais investimento privado? Perante este ambiente, qual é a sua estratégia para os gastos que o Governo pode ou não ter? Obrigado. Obrigado por a sua pergunta. É uma pergunta... É melhor sim, pá. Vou responder a sua pergunta em cantonês, para que a população perceba, está bem? Pessoal popular. Há pouco, o jornalista da plataforma lançou várias perguntas. É um amigo meu que conheço há muitos anos, colocou várias questões que são muito pertinentes. Tendo em conta que esta tarde eu também referi sobre a situação atual de Macau na Comissão, no Conselho Econômico,
No mês de março, eu também já mencionei sobre a nova conjuntura e a nova situação de Macau. Há muitos fatores incógnitos, há muitas incertezas. E, passando só um mês, as mudanças são ainda mais rápidas. Ninguém sabe, passando uma semana, como seria a economia mundial. A economia mundial vai fazer um impacto direto e não indireto à situação de Macau. Ninguém pode dar uma resposta da situação da economia de todo o mundo. Mas podemos ter uma certeza se criar o impacto vai ser mais indireto, porque Macau não tem um mercado de bolsas, mas sim Macau, na realidade, também não há muitos bens ou mercadorias que são exportados para os Estados Unidos da América. São cerca de 300 milhões de patacas, alguns são de lembranças. Eu sei que também tem uma marca de Macau que está a exportar alguns bens que são lembranças para os Estados Unidos da América. E, na realidade, essas fábricas também estão a planear a sair do mercado americano. Por isso, creio que o impacto é mais indireto. E quando as importações dos Estados Unidos da América é cerca de 7,5 mil milhões, a maioria é de carne, de vaca. Por isso, nós podemos dizer que sequer vai ter mais impacto nos investimentos privados dos residentes, mas creio que esses investimentos também são sólidas e estáveis. Mas quando a situação de Macau ou a economia de Macau não é assim tão direto. Só que sabemos que Macau é uma economia que depende muito do setor do jogo. Quando haver esta situação de incerteza na conjuntura mundial, por exemplo, com os tarifas aduanários ou com os impostos novos, sequer nós vamos ter um impacto no número de visitas ou de visitantes ou turistas. Porque Macau é um centro mundial de turismo e lazer, com certeza vai ter um impacto na capacidade de consumo dos visitantes. Se o renminbi da China, conforme a situação vai sofrer de uma desvalorização, então também vai ter uma redução no poder de consumo dos visitantes que vêm da China. Então, este fator vai ser um fator muito importante para a economia de Macau. Quanto ao orçamento feito, a receita do jogo não era tão optimista como nós planeamos para o primeiro ou segundo trimestres. E também temos uma despesa regular de 115 mil milhões e a receita de jogo nós prevemos de ser 93,1 mil milhões. Se nós não conseguimos alcançar esta meta, vai ter um impacto na nossa base orçamental. E nós também temos outros orçamentos que não são incluídos no orçamento feito no ano passado, por isso vamos fazer uma alteração, um reforço no orçamento para este ano. Mas vamos, claro, continuar a avaliar o impacto vai ter na economia de Macau, o impacto da situação ou da conjuntura mundial que vai ter na situação de Macau. Mas já conseguimos prever algumas despesas regulares. Vamos ter o subsídio de assistência na infância, os que têm uma idade menor de 3 anos, então também vai ser beneficiado de 1.500 patacas por mês e no ano é 18 mil patacas.
Também temos a Universidade de Macau, que já adquiriram os terrenos, mas não tem orçamento suficiente para fazer a construção. Daí, nós vamos fazer um reforço no orçamento para continuar a lançar essas medidas em planos. Esses são alguns grandes planos que nós já planeamos. O senhor jornalista também notou isso e daí colocou essas questões. Nós vamos também ter algumas medidas para encarar a situação. Nós vamos criar a cidade universitária. Eu já aprovei esta despesa. E, por outro lado, nós também temos o aeroporto que vamos ter uma optimização. Temos o Porto de Transporte Aéreo Internacional de Macau na margem oeste do Rio das Pérolas. Ainda temos o bairro turístico e cultural integrado internacional de Macau. Não era orçamento planeado para este ano, mas vamos fazer um reforço. Claro que não vai ser um plano de só um ano, de ser concluído dentro do ano, mas vamos já iniciar com essas obras, com esses planos e também com as 6 concessionárias do jogo, de também ter uma perspectiva quanto às receitas oriundas do jogo. Eu já vejo que o bairro turístico e cultural integrado internacional de Macau é um plano de longo prazo e precisamos iniciar e arrancar bem. Nós já tínhamos uma concepção era de um concurso internacional de que modo é que vamos funcionar este bairro turístico e cultural integrado internacional de Macau e também o Parque Industrial de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico de Macau. Ainda são planos de concepção. Precisamos arrancar deste ano. Não vamos conseguir concluir tudo dentro do ano, mas sim a concepção vamos já planear e vamos já arrancar. Daí, para este ano, quanto ao reforço no orçamento, não vai ser um orçamento reforçado para a parte de construção, mas sim para a parte de planeamento. Acreditamos que o governo e as grandes empresas do mercado privado vão em conjunto fazer o investimento, mas claro que o governo também vai ajustar conforme a situação atual. Há muitos grandes projetos do mundo. No início, sequer também vai dar algumas medidas de benefícios fiscais ou de ter uma medida facilitadora de circulação de pessoas, de entrar em Macau. Tudo isso para conseguir facilitar o lançamento dessas medidas. Bem, fico por aqui. O próximo. Próximo jornalista. Muito boa tarde. Eu vejo que nas linhas de ação governativa há aqui novos pontos, por exemplo, de também reforçar a cooperação e a interconexão entre os diferentes departamentos e áreas e de continuar a investir no plano de Hanjin. Tem um novo capítulo quando se fala de Hanjin. Eu gostaria de perguntar se esses são os 2 lados prioritários para este mandato do governo. E uma segunda questão, quando se fala de governação, é necessário também concretizar o regime de responsabilidade e também de incentivar a equipa para assumir a sua responsabilidade e ser mais corajoso de fazer mais inovação. Como é que vai fazer esta coordenação de ter energia e continuar a promover e contribuir para a economia de Macau? Muito obrigado pela sua pergunta, que reparou muito bem. Mesmo no capa das minhas lagas, eu mudei a capa das linhas de ações governativas. Se vocês repararem, a diferença quanto à estrutura, sim. Quanto à governação da administração, eu coloquei é bastante importante
e é também um foco de atenção para o governo e também vão considerar por longo prazo esta matéria. Eu sei que há muitas pessoas que têm diferentes opiniões quanto à administração pública ou até ao tribunal e eu reparei que há diferentes por exemplo, no tribunal, como sabem, nós temos diferentes trabalhadores da administração pública das diferentes áreas. É como se fosse um mini-governo. E vocês também podem reparar que em Macau existem quase 70 entidades, incluindo fundos, gabinetes. Sem contarmos os gabinetes, os fundos, há cerca de 40 entidades e nós temos 30 e tal mil trabalhadores da função pública. E sem contar os docentes universitários, então temos cerca de 31 mil trabalhadores da função pública. Entretanto, a nossa eficácia, a forma de funcionamento, a colaboração entre diferentes serviços, há sempre muitas pessoas com opiniões diferentes quanto a estes aspectos. Por isso, aumentar a eficácia da governação é bastante importante, porque nós somos um governo para servir a população, que é igual ao dos outros governos. Sem ter um governo eficaz que articula com o desenvolvimento da sociedade para responder às procuras da sociedade, assim, não seria um governo com sucesso. E enquanto o governo é como se fosse uma entidade a prestar serviço aos cidadãos e é necessário de ter o reconhecimento dos cidadãos. Ou não podemos prejudicar o desenvolvimento da sociedade. Por isso eu coloquei na parte mais importante das minhas linhas de ações governativas. E o presidente Xi Jinping também há exigência sobre este aspecto. Na verdade, eu sempre dou grande importância como aumentar a eficácia do governo. Após o retorno, sempre falamos sobre este aspecto. E eu também comecei a discutir com os meus colegas e chegamos ao consenso que o mais importante é existir uma colaboração entre os serviços. Porque sabemos que há muitos trabalhos que são interdepartamentais e para realizar esses trabalhos é necessário de ter uma entidade que faz a liderança. E os outros serviços têm de colaborar com esta entidade. Sem ter colaboração e não conseguir apoiar, é impossível de lançar as políticas e pôr essas políticas em prática. E eu, claro que também tenho de assumir a minha responsabilidade. Por isso espero que os secretários das diferentes áreas, os diretores das diferentes áreas, em primeiro, cada serviço tem de exercer bem os seus trabalhos, tem de gerir bem os seus trabalhos. E se nem os serviços conseguiram realizar bem os seus próprios trabalhos, como é que conseguem realizar bem os trabalhos interdepartamentais? Por isso, há dois grupos que sou eu a liderar e há outros grupos de coordenação que são liderados por secretários. Se esses grupos não estão a resolver os problemas, se não estão a fazer bem os trabalhos, vocês podem apresentar queixas. Quem é que não está a colaborar? Tem de ser claro. Por isso, a eficácia da governação é bastante importante e fundamental para o desenvolvimento da sociedade e também a economia. É preciso de ter uma ordem na sociedade. E eu acho que eu e os meus colegas fizemos uma retrospectiva sobre os trabalhos feitos nos últimos 25 anos. E eu espero que nós possamos, em conjunto, responder esse problema e resolver esse problema. Claro que é impossível de resolver tudo uma vez, mas vamos tentar fazer o melhor possível, tentar corrigir bem
os trabalhos, tentar mudar os nossos trabalhos, tentar aperfeiçoar os nossos trabalhos. E os grupos de coordenação também estão a realizar trabalhos de inovadores. Tem um grupo fiscalizadora que é um grupo, um trabalho novo. E o governo é para realizar políticas, elaborar políticas para promover o desenvolvimento da sociedade. Por isso, nós temos de aumentar a eficácia do governo e permitindo que o governo possa desempenhar bem o seu papel. Tal como eu referi, por que Hanchin está no segundo lugar? Porque Macau tem um espaço muito limitado, com 30 e tal quilómetros quadrados. E a densidade é bastante elevada. E por isso o nosso desenvolvimento é também muito limitado. E nós temos que considerar muito bem o papel de Macau e o desenvolvimento de Macau. O presidente Xi Jinping, depois de ter um encontro com os autodirigentes e também com o presidente Xi Jinping, decidiram permitir Macau desenvolver Hanchin, permitindo que a Macau possa ter mais espaço para desenvolver, melhorando o bem-estar da população. Por isso, com base nos 3 anos de desenvolvimento que nós acumulamos, nas linhas das ações da governativa, nós colocamos numa área primazia para desenvolver, e também temos de desenvolver Hanchin de acordo com o seu posicionamento, e assim Macau é que possa ter um melhor desenvolvimento. E neste momento estamos a realizar os nossos trabalhos, e no futuro vocês podem também dar as vossas opiniões para nós, e acredito que eu tenho confiança quanto à segunda fase de desenvolvimento de Hanchin. E queria também dizer que nós temos de, em conjunto, promover o desenvolvimento de Hanchin. E assim, no futuro, quando nós decidimos o desenvolvimento de Macau, podemos também pensar Hanchin. E seria melhor ter um desenvolvimento conjunto entre Macau e Hanchin. E também, e assim é que nós podemos alcançar as expectativas dos cidadãos. Muito obrigado pela sua pergunta. Devido ao tempo, vamos ter os últimos 2 jornalistas. Jornalista português da TDN. Boa tarde, Sr. Chefe de Executivo, José Costa Santos, da TDM. Hoje, no relatório que apresentou aos Srs. Deputados, fala num estudo para a introdução de serviços de transporte online. Está a referir-se, por exemplo, a plataformas como a Uber ou como a Didi, que existem, por exemplo, no interior do país. Pedia-lhe também um esclarecimento relativamente ao plano de comparticipação pecuniária. Se vai haver alterações, portanto, alguma otimização, como o senhor referiu, se ainda é este ano ou se é para o ano, em 2026. Uma segunda questão, já que este era um pedido de esclarecimento, acaba de dizer, portanto, que há necessidade de aumentar a eficácia e é importante que se aumente a eficácia do Governo e que o Governo tem de trabalhar para as populações, vai dar instruções aos seus secretários, aos seus diretores de serviço, para falarem mais com a população, para ouvirem mais a população diretamente e para, através, por exemplo, da comunicação social, divulgarem de forma mais direta aquilo que estão a fazer em prol do bem-estar da nossa população? Obrigado. Obrigado. Obrigado.
Sobre o transporte online, estamos a estudar uma plataforma para os táxis. Temos diferentes tipos de mecanismo. Agora temos 1.500 táxis, incluindo aqueles que marcamos, os táxis que marcamos. Temos uma já plataforma de radiotáxi. E depois, na minha candidatura, eu já tive conversas com as câmaras de comércio do exterior. Se conseguirem ter um táxi através um radiotáxi, é como se fosse ganhar um prêmio de Marsex. Por exemplo, nos fins de semana. Agora vamos pensar numa plataforma para esses radiotáxis. Vamos estudar bem. No interior da China, tem carros deste tipo, não são táxis, mas é uma medida muito conveniente para a população. Os carros são limpos e os condutores também prestam bom serviço. Hong Kong também há radiotáxis, há uma plataforma para este tipo de táxi. E Macau, especialmente durante os fins de semana ou os feriados. Vamos ver, com a entrada de tantos turistas, como é que podemos satisfazer as necessidades de deslocação dos nossos visitantes ou até nos bairros comunitários. Muitas pessoas que estão a dizer que os táxis não entram para os bairros. Vamos tentar encontrar outras soluções para facilitar a deslocação da nossa população. Esta plataforma tem diferentes funcionalidades. Como vai ser no futuro? Todos vós podem dar mais opiniões. Em Hong Kong também há este tipo de plataforma. É possível localizar os táxis sabendo as necessidades de cada bairro ou a sua distribuição. Pode dar um contributo muito eficaz. Por exemplo, em Macau, em certos arruamentos ou ainda durante os feriados, há muitos visitantes que chegam a Macau e ainda há muitos carros de Macau que circulam para o interior da China. E há um grande trânsito nesses dias. Se os nossos turistas não conseguirem apanhar um táxi e já não há muito táxi a circular nas ruas, é possível não encontrar outras soluções que não incomodam ou não influenciam os taxistas, mas que ao mesmo tempo pode facilitar os nossos visitantes. Facilitando os visitantes e não prejudicando os 1.500 táxis. Vocês podem ir até a Avenida Horta e Costa durante os feriados. Agora já não há um congestionamento de trânsito, porque hoje em dia os veículos de Macau já podem circular na província de Guangdong. Mas agora, atualmente, o trânsito é muito fluido. Vocês podem tentar saber disso durante os feriados. Ou até durante o feriado do dia 1 de maio. Nas ruas de Macau há poucos veículos. Assim, acho que esta plataforma pode contribuir para a nossa sociedade. Vamos estudar isso para ver como é possível, primeiro, garantir as garantias dos táxis de Macau e, ao mesmo tempo, satisfazer as necessidades de deslocação dos nossos turistas. Porque podemos pensar mais. Os radiotáxis também têm a sua função. Já tem uma plataforma para isso.
todos nós podemos pensar mais. Eu creio que o secretário Raymond Tam vai ter a sua ponderação. E nós também vamos dar a nossa opinião. E quanto ao com participação pecuniária. Depois de estudar, este ano, isto porque é uma medida provisória anual e é publicada anualmente. Eu preciso de elaborar o regulamento administrativo. Se este ano eu não lançar o regulamento administrativo, se eu não lançar o regulamento administrativo, é que significa que não vai haver cheques pecuniários. Antes de tudo, é preciso ter um regulamento administrativo. Eu ouvi muitas opiniões que é preciso haver uma revisão. Bem, se não elaborar o regulamento administrativo, não vai haver este plano com participação pecuniária, porque é uma medida provisória. Por isso, todos me lembram para eu fazer este regulamento em tempo oportuno. Há pessoas que dizem que se é possível ou não usar o dinheiro de comparticipação para ajudar as pequenas e médias empresas ou para atrair mais pessoas a consumirem em Macau. Por isso, quando da elaboração do regulamento administrativo, eu tenho que lembrar destas situações. Normalmente elabora-se este regulamento no mês de abril. E este ano, bem, posso antecipar um pouco na elaboração do regulamento. Agora só tenho 4 meses de trabalho como chefe executivo, por isso tenha um pouco mais de paciência. Eu vou acelerar o meu trabalho, porque para ter uma optimização é preciso ouvir mais opiniões. No ano passado, o regulamento administrativo foi emitido em abril. Vou tentar ouvir mais opiniões, especialmente ouço muitas vozes a falar sobre as pequenas e médias empresas. Se nós continuarmos com o modelo dos 7.000 patacas, é muito fácil. Porque temos residentes que trabalham fora de Macau, por exemplo, que trabalham na Grande Bahia. Vocês dão-me mais opinião. Se usarmos um plano semelhante ao de 7.000 patacas, então é fácil. Residentes com 22 anos, com permanência anual em Macau de 183 dias, por exemplo. Por isso, continuam a dar mais opinião. Agora, após as LACs, vamos já implementar as medidas e vamos ter um maior contato com a população. Espero que os meus colaboradores ouçam mais as vozes da população. Depois das lá, eu vou ver se é possível ter mais encontros com a sociedade para tentar saber se durante este período de tempo como é que funcionam as pequenas e médias empresas, como é o mercado de trabalho em Macau, como é a situação de transporte de Macau. Por isso, eu também encorajo os meus colaboradores a encontrar mais com a população. É importante ter mais comunicação, mas quanto às reuniões internas, não é possível chamar todos os jornalistas a participar nas reuniões internas. Há situações que é impossível ter esta comunicação. Não há problema em ter mais encontros com jornalistas e população. Obrigado. A última pergunta. O jornalista que está lá atrás, do jornal Simon.
Eu sou do Jornal Siman. Tenho aqui a minha primeira pergunta que tem a ver com os cassinos satélites. Sabemos que já vai ter o seu prazo terminado neste ano e nas lajes também foi referido os cassinos satélites, quais são os planos do governo e, por outro lado, também temos a habitação intermédia e gostaria de perguntar, parece que nas lajes não houve habitação intermédia, se vamos suspender ou cancelar este plano de construção da habitação? Bem, muito obrigado pelas suas questões. Também notou a situação de cassinos satélites. Quando li o conteúdo escrito nas lajes, também houve uma parte que falou dos cassinos satélites que o governo vai, com certeza, resolver este problema, ou conforme a lei, de ter alguns planos de contingências. E, na realidade, os cassinos satélites não é um novo elemento ou uma nova questão para Macau. Desde a liberalização do jogo e até a renovação com o contrato de jogo há 3 anos, também falou da situação dos cassinos satélites. Eu creio que a resposta do governo é muito clara e já é muito detalhada. Como é que vamos resolver a questão dos cassinos satélites? 1, 2, 3 foi escrito de uma forma muito clara. Eu lembro-me de que na última ocasião, já não me lembro qual foi a atividade, mas houve jornalista a perguntar sobre os cassinos satélites. Nós já temos uma resposta muito clara quanto à responsabilidade, quanto à forma de tratamento, quanto à regulação, quanto à sua disposição. Não é bem um trabalho que foi mandado pelo governo, porque na lei não houve assim esta estipulação, mas sim quando os stakeholders desses cassinos satélites, ou seja, são os concessionários do jogo e os outros stakeholders, como é que elas vão, conforme a exigência da lei, de fazer a disposição desses cassinos. Na lei já houve, assim, um plano estipulado, a forma definida, os trabalhadores como se tratam. O setor do jogo precisa também de lidar com a situação dos trabalhadores nesses cassinos. Claro que o governo, tendo em conta houve também diferentes situações ou opiniões na sociedade, por isso o governo também vai acompanhar a situação e acompanhar a questão da execução da lei. E uma outra questão quanto à habitação intermédia, não sei se lembraram, quanto à habitação econômica, a sua candidatura também tem uma receita máxima de 35 mil patacas por mês. E se for um agregado familiar com 2 alimentos, então é 71 mil. Se for uma pessoa, a sua receita é menos de 35 mil patacas, então já reúne as condições para fazer a candidatura. Quando estava a trabalhar no tribunal, também houve oficiais que reúnem os requisitos para se candidatar à economia econômica. Por isso, se reúnem as condições, todos podem se candidatar à economia econômica. Daí, a questão é a relação de habitação intermédia e a habitação do mercado privado. Como é que nós podemos melhor clarificar quais são os destinatários? Quem são os destinatários? A habitação intermédia, nós antes definimos o terreno oposto ao aeroporto de Macau para ser o local de construção da habitação intermédia, mas agora nós não mencionamos isto nas linhas de ação governativa. Por quê? Porque conforme a situação de Macau, conforme a economia de Macau, conforme o setor imobiliário de Macau, como é que nós conseguimos encontrar um equilíbrio entre a habitação econômica, a habitação intermédia e a habitação privada?
A procura de habitação econômica, a fração tem uma área e o preço definido é 3.000 patacas, mais ou menos, por metros quadrados. E como que nós podemos definir também o preço para a habitação intermédia? Tudo isto depende da situação atual, da conjuntura mundial, da situação atual de Macau, as mudanças que nós conseguimos também notar no setor imobiliário. Todos nós podemos dar as nossas vozes, de dar as nossas opiniões quanto a estas 5 classes de habitação. Se é necessário ter uma mudança ou uma reforma nesta política de 5 classes de habitação. Francamente, não consigo dar uma resposta nesta conferência de imprensa, porque os que reúnem os requisitos para se candidatar à habitação econômica, um casal com receita de 70.000 patacas também podem se candidatar. Por isso, se for habitação intermédia, vai ser um critério ainda mais elevado, não é? Na zona A também tem infraestrutura, a ligação é muito bem feita e a qualidade da fração também é muito boa. Por isso, a habitação econômica sequer já consegue satisfazer a necessidade dos residentes. Agora temos terrenos, temos também planos. Se houver a necessidade, podemos iniciar de novo o plano de habitação intermédia e arrancar com a construção. Bem, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Chefe Executivo. A conferência de imprensa por aqui. Muito obrigada pela vossa participação. Bem, eu sei que sequer os jornalistas ainda têm perguntas. Podem colocar mais uma ou duas. Senhor Chefe Executivo, sou da CCTV. Se reparamos que na sua linha de ação governativa houve muitas páginas a falar sobre servir o Estado e também falou sobre vários aspectos, nomeadamente dirigir para o norte, rumar para o sul, caminhar para o oeste e deslocar para o leste. Quais são essas novas políticas ou medidas para concretizar esse conteúdo? Muito obrigado pela sua pergunta. Quanto a esta medida, se você reparar, no dia 28 de agosto, quando eu declarei que vou concorrer para o chefe executivo, eu referi que no Sudeste Asiático há muita população e nós temos de como pensar, como servir essa população. Nós temos de saber como é que nós podemos alcançar para fora ou deslocar para fora. E em norte nós temos interior da China, sul nós temos Sudeste Asiático e temos chineses ultramarinos e também temos Grande Bahia. E, para além disso, para mais fora, nós temos países de língua portuguesa. Esses locais são todos bons locais que nós podemos cooperar. Se nós servimos ao desenvolvimento do Estado e, para além disso, nós procuramos também o nosso próprio desenvolvimento. Então, nós temos de ter um desenvolvimento para norte, para sul, para oeste e para leste. Temos de tornar numa plataforma internacional. Em torno da China, nós temos de ajudar ou apoiar o nosso país para, através de Macau, eles podem sair para fora e nós podemos também ter um intercâmbio com o exterior. Nós somos uma plataforma econômica comercial entre China e países de língua portuguesa. Já são 22 anos este posicionamento. Por isso, eu tenho a certeza que nós podemos, em conjunto com o interior da China, nomeadamente com a mudança de conjuntura internacional, nós podemos apoiar o nosso país para ter um desenvolvimento internacional.
Países de língua portuguesa, Angola, temos uma ligação muito estreita. Moçambique, são países enormes na África. Se nós pretendemos deslocar para fora, deslocar para o exterior, será que nós podemos ter uma melhor ligação? E também no sul da América também temos países que falam português. Espanha, por exemplo, também podemos ter uma boa relação com a Espanha. Por exemplo, Portugal, também posso deslocar para além de Portugal, também posso visitar a Espanha. Para o norte, claro que temos Inter da China. Sudeste Asiático, eu também creio que eu posso deslocar, visitar nesses países para abrir um mercado de 600 milhões de habitação. E se calhar podemos até abrir uma delegação de Macau nestes países. Portugal temos uma delegação, Bruxelas também temos uma. Em Taiwan existia, mas depois suspendeu o seu funcionamento. Então, por que é que nós não podemos criar uma delegação no Sudeste Asiático? Por isso, eu também, nas minhas linhas de ações governativas, também mencionei que nós podemos, em conjunto com o nosso país, e podemos atrair os talentos e elites internacionais. E neste procedimento, nós podemos articular com o desenvolvimento da Grande Bahia, através também do desenvolvimento da Nova Mais 2, desenvolver e promover o desenvolvimento da área de turismo, de lazer. Por isso, o desenvolvimento de Hanshin seria importante. Se nós tivermos um bom desenvolvimento de Hanshin, podemos também promover o desenvolvimento de Macau. Por isso, temos de saber como é que podemos aproveitar as vantagens de Macau, que enquanto uma plataforma exterior, podemos apoiar o nosso país, tendo assim um desenvolvimento conjunto, criando assim uma rede para o exterior. E este é um pensamento meu. É claro que não precisamos de ter pressa, temos de fazer esses trabalhos passo a passo, gradualmente. Se calhar vai ser, em primeiro, abrir duas delegações no Nordeste e Sudeste Asiático, e em conjunto com o setor turístico podemos deslocar para o exterior. Claro que eu creio que posso também visitar Portugal, e eu também vou pensar se nesta visita vou também deslocar à Espanha para iniciar os nossos intercâmbios. O secretário também já tinha deslocado à Espanha para participar numa reunião, numa conferência de grande envergadura. E vamos desenvolver de acordo com essa direção. Dependente do nosso país, integrar a Grande Bahia, ter um desenvolvimento com Hanshin. E no sul temos o Sudeste Asiático, que é um mercado excelente. Para além disso, os nossos voos podemos chegar também lá. Porque para Portugal a situação é mais complicada. Entretanto, por exemplo, para Índia, Indonésia, é possível. Sudeste Asiático também é possível. Nordeste também é possível. Por isso, podemos também incentivar os nossos voos para criar mais voos para esses países. Obrigado. Última pergunta. Ali atrás, o jornalista de trás. Sou do jornal Taichung. Tenho aqui duas questões do chefe executivo. Primeiro, para a promoção da diversificação adequada da economia. Eu vejo aqui na slide que, para além da política de 1+4, ainda há outras indústrias. Por exemplo, apoio à transformação e valorização de indústrias tradicionais e também a indústria de turismo e cultura, a indústria desportiva. Este elemento é para o reforço dos elementos existentes na da estratégia
4. E sobre do emprego dos jovens, há várias medidas lançadas, mas são medidas de curto prazo. Por exemplo, de 1 ano e meio, havendo um subsídio para esses jovens que fazem estágio na Grande Bahia. E também outro plano com um subsídio de 5.000 patacas por jovens no seu estágio. E por que é que o estágio é para o interior da China? Gostaria de saber se essa medida vai tornar-se uma medida regular ou uma medida de só alguns anos, ou é uma medida transitória. E qual é o objetivo do governo? Qual é a meta que o governo quer atingir? Obrigado. Obrigada a sua questão sobre a diversificação adequada da economia, sobre o turismo, o lazer, desenvolvimento tecnológico e científico. Vamos ter uma transformação e valorização das nossas indústrias tradicionais. Para isso, temos vários planos. Agora, sobre a perda de consumidores, o impacto causado às pequenas e médias empresas é muito grande. Mesmo tendo muitos visitantes em Macau, aqueles que consomem, o seu pensamento quanto ao consumo também mudou. Por isso, para as pequenas e médias empresas nos bairros residenciais, há um grande impacto. Não temos outra alternativa senão transformar e valorizar as nossas empresas para tornar-se mais atrativos. O consumo dos visitantes no ano passado, quanto aos elementos não jogo, é de 75 mil milhões de patacas. E por isso é necessário haver uma transformação e valorização das pequenas e médias empresas. Podemos ver que há consumo em Macau. Há lojas que têm várias filas de clientes. E por que não fazer isso? Fazer uma transformação e valorização? É possível ou não incentivar as pequenas e médias empresas a fazer isso? Ou melhorar as suas condições de funcionamento, diminuindo assim as suas despesas para o funcionamento. O secretário Tai vai ajudar essas empresas, especialmente quanto ao elemento tecnológico e científico, se é possível haver uma maior promoção, um maior reforço. Por isso, só podemos prestar esta ajuda para que essas empresas possam aumentar sua competitividade, tornem-se mais atraentes para atrair mais visitantes a fazer o consumo. Quanto à transformação e valorização, o secretário Tai já tem os seus planos. Quanto às finanças, eu já tinha dito, a primeira medida em 2020 foi apoiar as pequenas e médias empresas com um montante de 10 mil milhões de patacas e, na altura, a cada empresário comercial podia ter um crédito de bonificação de 5 milhões de patacas, com uma bonificação de juros de 4% por um período de 3 anos. Agora já passamos o período da pandemia e agora, quanto à distribuição das pequenas e médias empresas e quanto às suas condições de operação, vocês já podem ver durante as festividades, há bairros com menos clientes, mas mesmo assim continua a usar este tipo de medida que foi usada já no período da pandemia. O governo quer liderar toda a sociedade para ajudar as pequenas e médias empresas a fazer a transformação e valorização. Não é um montante pequeno. Esse montante que eu já tinha dito é grande para ajudar as pequenas e médias empresas. Vocês podem tentar saber mais quando do debate das linhas de ação governativa para o setor da economia e finanças. E quanto aos jovens, são importantíssimos para Macau. Depois de ter a graduação na universidade, Macau predomina o setor do jogo. Daí que
comparativamente com o mercado da Grande Bahia. O nosso mercado é pequeno. Quanto às profissões do setor econômico, há vários quadros qualificados noutros mercados, mas Macau, depois de ter o curso concluído, para além de dedicar-se ao setor de turismo e lazer ou ser um trabalhador da função pública, quase não há outros mercados. Se não trabalharem, para os jovens não é uma boa situação. Por isso, o governo tenta ajudar os jovens a entrarem na Grande Bahia. A Grande Bahia tem um grande mercado, tem várias profissões. Os cursos tirados podem ser aplicados, podem encontrar uma profissão correspondente na Grande Bahia para alargar os horizontes dos nossos jovens. Por isso, não é preciso ter condições. Na Grande Bahia, há outras cidades que também concedem subsídio aos seus jovens. Em Hanchin também há. Nós vamos fazer o mesmo para incentivar os nossos jovens a alargar os seus horizontes, para ver se é possível aumentar os seus conhecimentos sobre a sociedade, acumular experiências de trabalho, ter mais capacidade de trabalho. Podem tentar trabalhar nesta zona. É uma medida não de longo prazo. Eu tenho confiança nos nossos jovens. Eu creio que eles vão ter uma boa carreira profissional, vão ter um bom planeamento profissional. Por isso, é uma medida de uma determinada fase. Nós tivemos em ponderação a situação da Hong Kong. Se for uma medida permanente, não sei se é possível ou não. Não sei se é possível ser uma medida contínua, porque 5.000 patacas por mês, por ano, tenho que dar 60.000. Isto tem que ver a situação financeira de Macau para ver se é possível dar este subsídio. Temos que incentivar os jovens a explorar novos mercados e não ficando na zona de conforto. Os jovens têm que acumular mais experiências. Isto foi uma ponderação minha. Por isso, esta é uma medida faseada. E se for uma medida regular, se nós damos o subsídio regularmente aos jovens, então os jovens de Macau, se calhar, mesmo os jovens já têm a sua ponderação. Então, se for uma medida permanente, quando é que vai durar? 5 anos? 10 anos? Isto é apenas uma medida faseada, uma medida de incentivo. Esta foi a minha ponderação. Obrigado pela sua questão. Rádio Macau. Não está. Não. Obrigado. André Segunda, Rádio Macau. Consegue ouvir? Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Falou já no possível viagem a Portugal. O Ministro dos Negócios Estrangeiros do governo português esteve há pouco tempo em Macau, disse que o seu chefe de visitar Portugal este ano. Pode-nos dizer já quando é que vai acontecer essa visita? E ainda relacionado com a comunidade portuguesa, a captação de quadros qualificados tem sido uma prioridade muito grande dos governos nos últimos anos e fez também referência a isso hoje na apresentação do relatório regular. Nos últimos anos houve uma alteração das condições em que os... Obrigado. Nos últimos anos houve alterações das condições em que os cidadãos portugueses podem fixar a residência em Macau. Do lado português houve algumas iniciativas para tentar alterar a situação. Acha que poderá ser feita alguma coisa nessa matéria? Poderá ser um assunto discutido na reunião da Comissão Mista Portugal-Macau, que vai acontecer este ano? O que é que nos pode dizer a esse respeito? Muito obrigado. Não sei se conseguiu perceber as perguntas. Sim. Obrigado. Obrigado pela sua pergunta. Sobre
佢正話問咧係去葡國訪問嘅問題，因為佢葡國外長咧嚟咗同我咁咧。Sim, quando a visita do ministro de Portugal, nós já planeamos que para a primeira visita deste ano eu vou fazer a minha primeira visita a Portugal. Espero que após as linhas de ação governativa, durante o primeiro semestre, eu consigo concretizar este plano. Qual é a eleição? Quando é a eleição? Não é? Maio ou junho? 咁因為選完等佢穩定咗。Após as eleições, quando a situação está estável, sequer é um tempo oportuno para fazer uma visita a Portugal. Vai ser a minha primeira visita deste ano e é também um testemunho de que a boa relação e a longa relação entre Macau e Portugal. E a sua segunda pergunta tem a ver com os profissionais de Portugal quando trabalham aqui em Macau. Se consegue ou não ter a residência. Eu também falei com o senhor secretário para a Segurança. Na realidade, quando a pasta de segurança, as pessoas vindas de Portugal, quando a trabalharem em Macau, ela disse que não houve qualquer alteração quanto ao regulamento administrativo. Eu também reparei que, conforme a lei básica, os que têm a nacionalidade portuguesa, os seus direitos mantêm-se. Não vai haver uma alteração no nível jurídico. E também temos agora o plano de quadros qualificados, plano de captação de quadros qualificados, também conforme este plano de ir a Macau e trabalhar em Macau. Também temos juristas vindos de Portugal para trabalharem no governo de Macau. Temos também médicos de Portugal recrutados para trabalhar em Macau. Também temos na escola portuguesa de recrutar alguns professores de Portugal para trabalhar em Macau. Não há qualquer problema. Mesmo que reúnem os requisitos, há uma instituição a recrutar o pessoal de admitir a residência deste quadro qualificado, então já está, não vai ter qualquer problema. Recentemente, eu também aprovei vários casos de quadros qualificados para vir a Macau e trabalhar em Macau, de ter residência de Macau. Porque nessas duas fases do plano, já há 500 pessoas que foram aprovadas para vir a Macau. E agora vamos arrancar com a terceira fase da captação de quadros qualificados. E todos os profissionais, quer seja da área tecnológica, quer seja da área de saúde, de Portugal, também sejam bem-vindos para trabalharem e viver aqui em Macau. Eu lembro-me de que foi no ano 2003 ou 2024, houve um juiz de primeira instância de Macau, que já trabalharam há muitos anos de Macau, e gostaríamos de renovar o seu contrato, mas não foi aprovado pela Comissão de Juízes de Portugal. Esses profissionais de alta qualidade são bem-vindos a trabalhar em Macau. 2023 o Carlos não é? Carvalho não foi utilizou 我哋有個，而且我。E já planeei para fazer a promoção do juiz, porque já trabalhou em Macau há mais de 10 anos, 10 anos, mas não foi aprovado. Quer seja a nacionalidade portuguesa, nacionalidade brasileira, se reúne as condições ou os requisitos da lei, então são bem-vindos. Temos o plano de quadros qualificados, que foi iniciar em 2023, e vamos fazer uma avaliação deste programa de captação de quadros qualificados, como é que podemos optimizar o programa e de encontrar quadros qualificados que são adequados e necessidades para a situação de Macau, quer seja de Portugal ou quer seja do Brasil.
não houve qualquer restrição. O diploma legal não sofreu qualquer alteração. Só basta fazer a candidatura. Vamos fazer também a avaliação da sua qualificação para ver se vai ser aprovado. Bem, o senhor chefe executivo já respondeu a muitas questões dos senhores jornalistas. Muito obrigado pela vossa presença nesta conferência de imprensa. Muito obrigado.